tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos nos divertir, vai ser um momento muito bom. A gente vai aprender mais da Palavra de Deus e louvar juntos. Vamos ter agora o nosso louvor com a Cecília, com o Felipe. Depois vamos ter o versículo com o Nicolas e o Igor, a oração também com eles, a história com a Estela e o instrumental com o Rafael, tá bom? Um beijo, fiquem com essa programação muito boa. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abre a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus, sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar, feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus, sim, de Jesus. Eu tenho a Bíblia que nos diz: Deus é amor, é fácil de aprender. Deus é amor, buscar e já acharei. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. É no capítulo 4, versículo 8, 1 João. Vamos orar, Senhor Deus, meu Pai, abençoe o curso de hoje, domingo de hoje, também que todo mundo pode aprender a Tua Palavra, pelas famílias, na nossa igreja, também pelas todas as cidades, também pelos hospitais, em nome de Jesus, amém. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22. Longanimidade. Você sabe o que é essa palavra? Eu também achei muito difícil, mas eu resolvi pesquisar e até descobri um ditado que fala sobre ele, que diz assim: você tem paciência de Jó. E longanimidade significa paciência. Então eu quero te convidar a ler a tua Bíblia onde fala sobre paciência. Então corre lá, pega a tua Bíblia que nós vamos ler História. E a gente vai ler lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vista-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Quantas vezes a gente não tem paciência? E muitas das vezes, quando a gente não exerce a paciência, tudo acontece de ruim com a gente. Se a gente está atrasado, às vezes a gente suja a roupa e a gente entra naquele desespero. E aí, às vezes, você está esperando a sua mãe cuidar do seu irmãozinho. E você fala: ai, mãe, eu tô com pressa, que não sei o que, eu tô com pressa. Aí, às vezes, você tá numa fila esperando, tá lá: ai, eu não aguento mais. Ai, essa fila tá demorando demais. Aí você não tem a paciência. Aí sabe o que acontece? As pessoas que estão em sua volta olham para você e aí muitas vezes começa a discutir, brigar. Às vezes está falando com a sua mãe vai e te deixa de castigo, ou então te chama atenção. Por quê? Por falta da paciência. Mas quando a gente tem paciência, Deus, Ele derrama bênção sobre a nossa vida. Então, pensando no ditado paciência de Jó, eu fui pesquisar sobre a vida de Jó. Jó era um homem muito rico e ele temia a Deus. Tudo que ele fazia, ele adorava a Deus. Ele buscava a Deus de todo o coração e automaticamente as bênçãos iam chegando na vida dele. E aí,
certo dia ele foi provado. Ele estava lá na casa dele, de repente chegou um servo, né? Por quê? Porque Jó, como ele era muito rico, ele tinha muitas casas, ele tinha muitos gados, ele tinha muitas ovelhas, ele tinha muitos camelos e tinha muitos filhos. E era uma prosperidade muito grande que ele tinha. E posso te falar uma coisa? A Bíblia diz que ele era um dos homens mais ricos da época que ele vivia. Só que teve um dia que o funcionário dele correndo, pegou, virou e falou assim: Jó, estava eu no campo cuidando dos seus gados. De repente vieram os inimigos, levaram todos os seus gados e mataram todos os seus funcionários. Só eu que sobrevivi para te trazer a notícia. Mal esse falava, chegou outro correndo. Jó, estava eu lá no pasto cuidando das suas ovelhas, do seu rebanho. Veio um raio do céu, matou todos os pastores que estavam, inclusive todas as ovelhas. Mal esse falava. Chegou outro correndo. Jó, estava eu cuidando dos camelos, eu e os seus outros servos. De repente, vieram 3 grupos dos cananeus e levaram todos os camelos e mataram todos os seus servos. Só eu que sobrevivi para te trazer a notícia. O coração de Ló já estava muito entristecido. Mas mal esse acabou de falar, chegou um outro servo, desesperado, correndo. Jó, estava eu cuidando dos seus filhos lá na casa e ele estava fazendo festa, estava todo mundo se alegrando. Tinha muitos funcionários lá cuidando deles. Porém, veio um vento muito forte, derrubou tudo, matou todos, derrubou a casa, derrubou tudo. Matou todos que estavam dentro da casa, todos os seus filhos. Só eu que sobrevivi para trazer a notícia. Eu fico imaginando como que ficou o coração de Jó. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus e ele sempre adorava a Deus. O coração dele, com tanta notícia ruim, deve ter ficado dilacerado. Mas ele poderia ter virado e falar assim: Deus! Por que você está fazendo isso comigo? E falar um monte de palavrão, xingar, brigar com Deus, porque eu sempre te servi. E por que está fazendo isso comigo? Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez? Naquela época tinha um costume de humilhar-se diante de Deus dessa forma. Rasgava as suas roupas, raspava o cabelo e a barba, ficava no meio das cinzas e começava a jogar as cinzas sobre si. Esse era um sinal de humilhação. E começava a chorar. E ali ele se humilhou, ele fez isso. Ele perguntou a Deus por que estava acontecendo aquilo com ele. Mas em momento nenhum ele se revoltou contra Deus e ficou com raiva de Deus por causa daquela situação. E ele se humilhou, orou, começou ali a buscar Deus, pedir perdão a Deus se tivesse acontecido alguma coisa, porque ele estava passando por aquilo. Ele começou a buscar Deus, a se humilhar diante de Deus. Certo dia, a esposa dele pegou e falou assim: Jó, até quando você vai ficar nessa situação? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele olhou para ela assim e pegou e falou assim: tá falando igual louca? Por que que quando Deus mandou os bens pra gente, a gente aceitou de todo o coração? E agora tá acontecendo mal, eu vou brigar com Deus? Ela ficou toda sem graça e saiu. Jó continuou ali orando, falando com Deus, buscando a face do Senhor, para que Deus ali mudasse a situação dele. Chegou os amigos de Jó, né? Chegou lá e olhando ele naquela situação, ficaram com pena. Eles também rasgaram as suas roupas, rasparam suas cabeças e colocaram cinza sobre si e começaram ali a ficar junto com Jó ali, chorando junto com Jó. Só que ficaram de bico fechado, não falaram nada. Passaram-se alguma semana. E aí, os amigos de Jó viraram e falaram assim: ele deve estar passando por essa situação porque deve ter pecado contra Deus. E aí chegou para Jó e pegou e falou: Jó, você está passando por essa situação porque você pecou contra Deus. Ah, esqueci de uma coisa. Sabe o que aconteceu com Jó também?
começou a dar ferida na pele dele. Ele tinha que raspar assim, a passar, porque ele não conseguia coçar assim. Ele tinha que passar o caco de telha para aliviar a dor dele. Mas olha a situação de Jó. Ele estava naquela situação, mas ele não abria, não falava contra Deus. E aí os amigos dele, achando que ele tinha pecado contra Deus. E aí virou para ele: você deve ter feito alguma coisa, pecou contra Deus, por isso você está nessa situação. Ele pegou e falou assim: não, todas as vezes que eu pensei alguma coisa, que eu errei, só em pensamento, eu chegava perto de Deus, humilhava-se diante de Deus e pedia perdão dos meus pecados. Então, eu não pequei contra Deus. E aí, os colegas deles olharam assim e ficaram calados, não falaram nada, não ajudaram Jó. Passaram-se um tempo, o Senhor falou assim: basta, basta disso tudo. Mas as pessoas, tanto antigamente quanto algumas agora no nosso tempo, acham que a gente ter bênção de Deus significa a gente ser muito rico, muito próspero, ter casa, ter muitos brinquedos, ter uma casa bonita, estudar num colégio bonito, significa ter bênção de Deus. Mas nem sempre é assim. Ser abençoado por Deus é ter ausências das necessidades. E aí, automaticamente, quando a gente serve a Deus de todo o nosso coração, automaticamente as bênçãos vêm. E foi assim que aconteceu na vida de Jó. Jó, ele continuou ali temente a Deus de todo o seu coração. E aí, onde que Deus fez? Deu basta sobre esse sofrimento de Jó. E aí, Deus começou a abençoar Jó de uma tal maneira, ele foi tão abençoado, mas tão abençoado, que Deus deu o dobro. Tudo aquilo que ele tinha, Deus deu o dobro. E Jó até falou, ele pensou e falou que antes ele ouvia falar do Deus que ele servia. Agora não, agora ele conhecia o Deus de verdade. Então, independente da situação que a gente estiver passando, a gente tem que estar com o nosso coração ligado no nosso Deus. Se a gente está doente, se a gente está passando por alguma necessidade, se os nossos pais estão brigando, se cada um está morando em uma casa, a gente tem que estar com o nosso coração em paz e sempre entregando nas mãos de Deus, sempre falando: Deus, eu tenho paciência e eu sei que essa situação vai mudar, e confia no Senhor que Ele vai fazer a mudança. Tudo que você entregar a Deus em oração, às vezes Deus não vai responder da maneira que você gostaria, mas a resposta dele é melhor do que aquela que você estava esperando. Então, confia no Senhor, porque da mesma forma que Deus abençoou a vida de Jó, Ele também vai nos abençoar. Então, a gente já falou de várias partes do fruto do Espírito. A gente falou do domínio próprio, da fidelidade, da paz, da alegria, do amor. E hoje a gente falou da longanimidade, que é a paciência. Tenha paciência. Paciência com seus coleguinhas, paciência na escola, paciência em casa. Que Deus, Ele vai te abençoar. O nosso fruto tá ficando muito lindo. Olha quantas palavras bonitas que a gente aprendeu no nosso decorrer do tempo aqui, a gente aprendendo o fruto do Espírito. E agora mais um pedacinho do nosso fruto. Bem, sabe o que está me fazendo lembrar? Vou te contar rapidinho para você aprender de vez o que é longanimidade. Eu tenho um amigo chamado Arthur. Arthur, ele gostava muito de andar de bicicleta. Mas um dia ele andando lá não prestou atenção, caiu no buraco, quebrou a bicicleta toda. Ele chegou em casa todo triste, todo zangado, nervoso, e virou pro pai dele, pegou e falou assim: pai, eu quero que você compre uma bicicleta nova pra mim. Aí o pai dele, sem entender, olhou pra ele e perguntou: mas por que, Arthur? Porque a minha bicicleta quebrou e agora eu quero uma outra, porque eu não posso ficar sem bicicleta, porque meus colegas todos têm bicicleta e eu vou ficar sem andar de bicicleta. Aí o pai do Arthur pegou e falou: Arthur, a gente não pode comprar bicicleta agora, só vou poder comprar pra você no Natal. Aí ele pegou: mas eu quero bicicleta agora! Aí ele pegou, o pai dele pegou e falou assim: Arthur, não é assim. O que a gente tem aprendido lá na escola dominical, na EBD, que você tem falado comigo todo domingo? Aí ele pegou e falou assim, olhou assim: ai, pai, me perdoa. Falou: tá,
Fala, eu quero saber o que você tem aprendido. Aí ele pegou e falou assim, pai, eu tenho aprendido do fruto do Espírito. E uma das partes do fruto do Espírito é a paciência. Aí o pai dele pegou e falou assim, então, Arthur, e o que a gente tem que fazer agora? Papai não tem dinheiro para comprar bicicleta para você, só no Natal. Aí ele foi, deu um abraço no pai dele e pegou e falou assim, então, pai, eu prometo, o senhor me perdoa, eu não vou fazer isso mais. Não vou ficar sem falta de paciência, longanimidade. Mas me perdoa, porque agora, como eu aprendi na escola dominical, eu vou exercer a paciência. E eu vou esperar. E é bom que isso vai fluir em mim aqui, ó. Ter paciência. Ter paciência com minhas coleguinhas, ter paciência com a minha professora na escola, ter paciência com a minha mãe, ter paciência com meu irmão, ter paciência com tudo. E isso, ó, fez ele entender o fruto do Espírito. E o pai dele ficou muito feliz, apesar de ele ter chegado em casa brabo, né? Mas ele pegou e o pai dele ensinou ele o que era longanimidade. Então é isso. Toda vez que você tiver aí alguma coisa que está assim, te agitando, deixando você nervosa ou nervoso, lembra disso aqui, ó, longanimidade. Exercer a paciência, que o Papai do Céu, ó, ele vai te abençoar. Bem, no próximo programa a gente vai falar de outras partes aqui do nosso fruto do Espírito. E eu conto com você até lá. Divulga o nosso programa. E eu espero você aqui, tá bom? Ó, um beijo e até o próximo programa. Tchau!